Nessa época do ano, principalmente, próximo ao Natal, próximo ao reencontro de família, eu tive uma paciente em específico com uma sonda nasointeral, totalmente consciente, orientada. Ela virou para mim e me deu o seguinte desafio: eu não sei como você vai fazer, mas no Natal eu quero estar na mesa jantando com a minha família. Inicialmente eu queria ser jornalista. Quando eu entrei no cursinho, era isso que eu ia prestar. Mas ao longo do ano eu fui pesquisando sobre algumas outras áreas e o que mais me encantava era a área da saúde. E aí eu acabei, dentre todas as áreas da saúde, escolhendo a fono porque aliava a comunicação, né? Porque o fonoaudiólogo é o profissional que atende, trata, previne os distúrbios da comunicação e da deglutição do ser humano. E acabei escolhendo a fonoaudiologia. Quando eu escolhi a fonoaudiologia foi literalmente pela possibilidade que a profissão me dá. Quando a gente se forma fonoaudiólogo, a gente é apresentado para um mundo cheio de possibilidades. Mas nessa época do ano, principalmente, próximo ao Natal, próximo ao reencontro de família, eu tive uma paciente em específico com uma sonda nasointeral, totalmente consciente, orientada. Ela virou para mim e me deu o seguinte desafio: eu não sei como você vai fazer, mas no Natal eu quero estar na mesa jantando com a minha família. Aquilo para mim foi, assim, acho que um grande divisor de águas, porque aí onde eu compreendi o tamanho do que aquilo tudo significava. Não era só profissionalmente, né? Era como pessoa também, o tanto que a gente aprende no dia a dia e o quanto que a gente pode devolver para eles. Eu vi a minha professora, no primeiro mês da minha especialização em gerontologia, né, que eu estudava os problemas relacionados aos idosos, tirando a sonda de alimentação de um paciente. E essa paciente chorava muito de gratidão por aquilo. Então choramos todos, a paciente, a minha professora e eu. E aí eu tive esse clique e disse assim: é isso que eu quero fazer. Exatamente essa questão da reabilitação e do poder de transformação. Eu falo assim, eu uso a palavra poder porque eles chegam aqui totalmente amedrontados, cheios de inseguranças, e eles começam a entender que a gente é um caminho para que as coisas vão voltando para o lugar. Então é muito gostoso ver essa evolução, né, de um paciente que muitas vezes começa com a gente sem nenhum tipo de via oral e sai daqui me pedindo lanche do McDonald's, por exemplo, né? Então o quanto é gostoso a gente conseguir falar para ele: olha, o que você está mirando como objetivo, o que você vai comer, e a gente ter o fechamento de tudo isso realizando o desejo deles. Eu acho que isso é muito interessante. Então é tão assim, a minha profissão é tão gratificante quando você devolve para uma pessoa a capacidade dela comer e falar, que são intrínsecas, é o que é humano do ser humano, né? A capacidade, o que diferencia os homens dos outros, né? Das outras pessoas, dos outros animais, é a fala, né? Voltar a comer é realmente ter o maior dos prazeres, né, que a gente tem desde o momento que a gente nasce. Então eu acho que a condição de gratificação que eu tenho. Porque a gente aprende muita coisa na faculdade, a nossa realidade às vezes é um pouquinho distorcida, mas tem uma grandeza que não tem preço. Eu faço isso com tanto prazer, com tanta vontade, assim, é tão fácil. Sabe a sensação que eu tenho? É que eu ganho muito mais do que eu dou, sabe?